Muito bem, este é mais um Humanas em Pauta. Hoje é dia 25 de setembro de 2021 e no vídeo de hoje vamos falar sobre a expansão marítima portuguesa. De fato, o processo que culminou na expansão marítima portuguesa e, consequentemente, na conquista do Brasil, foi muito bem planejado, pois desde o início do século XV, Portugal já vinha efetuando pesquisas e aprimorando as suas técnicas de construção naval, né, e de navegação oceânica. Esse projeto ele foi possível em função de vários fatores, né? São eles a unidade nacional conquistada muito cedo, né? Portugal foi o primeiro país europeu a formar um Estado centralizado, né? Ou seja, eram governados por um único rei, obedeciam às mesmas leis, possuíam uma única religião, né? E isso em contraste com o restante da Europa, que se encontrava dividida e em guerra pela disputa por territórios, né? Outro fator é a posição geográfica, né? Que propiciava as grandes navegações, e a estabilidade interna que permitia o investimento em projetos de navegações. Contudo, é a Escola de Sagres e a criação de uma estrutura profissional para os descobrimentos que fazem a diferença. Portugal, um país pobre, pouco populoso e relativamente atrasado, conseguiu aí levar a cabo com sucesso a tarefa dos descobrimentos. E falar em expansão marítima portuguesa é falar também na ocupação da costa africana. De fato, o principal objetivo dos portugueses era a busca de metais preciosos, especiarias e, mais tarde, escravos africanos, né? E o marco inicial da ocupação da costa africana foi a conquista de Ceuta, localizada no norte da África, né, no atual Marrocos, né? Isso em 1415. Foi a partir deste entreposto que os portugueses eles levaram adiante seu projeto de ocupação da costa africana ocidental, das ilhas da Madeira, Açores, Cabo Verde e São Tomé. E os portugueses, desde o início, eles enviaram colonos para o seu efetivo povoamento, né, além de incentivar a criação de carneiros e o cultivo da cana-de-açúcar, do trigo e das vinhas. Dessa forma, né, desde a primeira metade do século XV, as ilhas elas se transformaram em importantes e avançadas colônias da expansão marítima portuguesa. Aliás, né, a ocupação das ilhas daria experiência, então, aos portugueses. E mais tarde, com a colonização do Brasil, essa experiência será útil, né? Porque os portugueses eles vão adaptar as técnicas de ocupação das ilhas para o processo de ocupação e colonização do Brasil. Pois bem, e a expedição que de fato abriu as fronteiras para Portugal foi justamente a viagem de Vasco da Gama, né? Essa expedição foi uma das mais importantes para Portugal, né? Ela abriu uma rota comercial sem precedentes na história do comércio europeu com o Oriente. Além disso, ela irá contribuir significativamente para a solidez do Império Português, né? Além disso, né, outro fator que agrega importância a essa expedição é o fato de que, após a sua realização, será organizada uma segunda expedição, comandada então por Pedro Álvares Cabral, que, como vocês sabem, né, culminará no chamado descobrimento do Brasil, entre aspas, né? Aliás, inclusive em relação a este assunto,
existe uma polêmica, né? Se de fato Portugal sabia ou não da existência do Brasil. Em relação a este assunto, Eduardo Bueno afirma, fomenta o seguinte, né, abre aspas, de qualquer modo, soubesse ou não o rei Dom João II da existência do Brasil, o certo é que no segundo semestre de 1497, quando navegava em direção à Índia, Vasco da Gama já pressentira a existência dessas mesmas terras. De fato, no dia 22 de agosto daquele ano, depois de zarpar das ilhas do Cabo Verde, no rumo da Índia, Gama e seus homens avistavam em pleno voo, em pleno mar, aves marinhas voando muito rijas, como aves que iam para a terra. Gama não pôde desviar de sua rota para segui-las, mas a aparição foi registrada no seu diário de bordo. Naquele momento, os navegadores portugueses estavam interessados na verdadeira Índia, que eles sabiam que ficava a leste, para além do Oceano Atlântico, e não nas terras que Colombo descobria a oeste. Em junho de 1499, logo que Vasco da Gama chegou a Lisboa com a notícia, longamente aguardada, de que a Índia poderia ser alcançada por mar, o rei de Portugal, Dom Manuel, tratou de organizar o envio de uma nova expedição para o fabuloso reino das especiarias. Em sua jornada de ida, essa expedição poderia explorar também a margem ocidental do Atlântico, cuja posse Portugal assegurara desde o Tratado de Tordesilhas, firmado em 1494. Fecha aspas. No entanto, né, intencional ou não, né, o achamento do Brasil fez de Portugal uma potência. Bom, então, depois da viagem de Vasco da Gama, nós então temos aí uma segunda expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, que culminará no descobrimento, entre aspas, do Brasil. Na verdade, né, esse termo descobrimento, ele caiu em desuso, né, porque obviamente não se pode dizer que foi um descobrimento, sendo que nas terras brasileiras já existiam civilizações ameríndias, né? Pois bem, mas a expedição de Pedro Álvares Cabral foi uma das mais importantes, né, para Portugal, né? Intencional ou não, o achamento do Brasil fez de Portugal uma potência, né? E nós devemos entender esse como um marco nas grandes navegações, pois foi a, a expedição mais poderosa até então organizada por um Estado europeu. E quando os portugueses eles chegaram, quando os portugueses descobriram, né, entre aspas, oficialmente o Brasil, em 22 de abril de 1500, conforme já foi dito, né, o Brasil era habitado por uma infinidade de povos ameríndios distribuídos por praticamente todas as regiões que hoje formam o Brasil contemporâneo. Nós podemos dividir esses povos em grupos
distintos, né? São eles, né, os tupis-guaranis e os tapuias. Os tupis e os guaranis eram mais numerosos, né, enquanto que os tapuias eram mais aguerridos. Ambos praticavam a caça, a pesca e a coleta de frutas, né, e praticavam a agricultura, inclusive até alimentos que hoje são da cultura popular, né, como, por exemplo, a mandioca, a, a batata doce, o milho, enfim, eram, são origem da cultura indígena. Ah, pois bem, né, e os europeus e os índios, eles conviveram pacificamente durante os primeiros anos de conquista dos portugueses. Contudo, porém, esta realidade ela irá mudar quando de fato se iniciar o processo de colonização do Brasil, né, pois os portugueses eles passarão a enxergar a, os índios como mão de obra a ser escravizada. No entanto, esse e outros acontecimentos serão tema de um próximo vídeo. Né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aí gostado desse conteúdo em relação à expansão marítima portuguesa e desejo a todos bons estudos e até a próxima.